Hey everybody, good morning. Students, let me explain why do not I post the video lesson in the morning. Então, geralmente no domingo eu costumo organizar as videoaulas e também apagar as atividades, correções que eu faço durante a semana para limpar o meu celular, não é? Dos arquivos. E aí o que aconteceu foi que eu acabei apagando as videoaulas de segunda-feira, todas as videoaulas de segunda-feira. Eu apaguei e apaguei da lixeira. Então, por isso que eu tive que gravar novamente a mesma videoaula, tá certo? Mas, pelo menos, a sorte é que eu vi de manhã, não é? Aliás, eu percebi no domingo e aí deu tempo eu gravar agora pela manhã, tá certo? Então, I'm sorry. Então, se você aí assiste as videoaulas pela manhã, vai se organizar, qualquer coisa pode me avisar se você for mandar com atraso, it's not a problem, ok? So let's start. Então, first let's review about the past lesson. In past lesson, we study about the road signs. Do you remember? Road signs. Road signs, né, are very important for we to, when we are walking at the street, driving transports, and to locate the places, né? Então, quando a gente sai, eu imagino que vocês já viajaram ou ainda pretendem viajar para fora, e é importante você compreender o que significa as principais, né, signs, as placas, para que você possa aí se locomover de uma forma mais clara, né, e chegar aos lugares que vocês querem. Então, let's remember, pronunciate. Do not enter, don't smoking, lembrando aquela regrinha, se tiver do not, aí o verbo vai estar sem o ing, do not enter, ok? Do not litter. Agora, se tiver don't, provavelmente o verbo que vem depois vai estar com ing, don't smoking, ok? E por aí vai. Aí temos outras como stop, one way, que é via única. É importante também vocês aprenderem algumas palavras que têm a ver com traffic, que é trânsito, traffic. Traffic em inglês significa trânsito. Então temos aí traffic lights, que é os semáforos, né? Traffic lights, né? Aquela crossing road. Temos também street, que significa rua. Então, se você vê uma plaquinha, example, Times Square, ou o nome de qualquer rua, né? Vai estar lá street, que significa rua, ok? Então, é importante vocês aprenderem aí algumas road signs. Então, vamos para a nossa aula de hoje. In your books, at the page 108, nós temos aí como tema Arriving Home. Arriving Home. O tema de hoje também é bem light, tá? It's very clear, it's very easy. Então, today you will learn about the house, the parts of the house, okay, and objects in the house. Teacher, can you repeat that, please? Yes. You will learn about house. Vocês vão aprender sobre casa, tá? A estrutura da casa. Parts of the house. Os cômodos da casa. Parts of the house. And items of the house. Ou seja, objetos que tem na casa. Furniture, que são móveis, tá certo? Móveis e objetos que tem, a gente chama items of a house. E na parte gramatical vocês vão aprender duas conjunções, que são as mais usadas no inglês, que é o and, que vocês com certeza já utilizaram, e o but, que confunde muito a cabeça de muita gente, tá? Então hoje a gente vai tirar as nossas dúvidas. Então, pra gente começar, temos aí já o nosso model of conversation. Aqui temos um pequeno monólogo, ou seja, a pessoa vai começar, ela vai falar sozinha, não é um diálogo between two people, okay? It's just one person, so it's monologue, not dialogue. Okay, so let's pay attention, repeat after me, and if possible, se possível, when I finish, you read along.
tá? Sempre que eu terminar de fazer a leitura, que você repete aí junto comigo, depois leia sozinho, pratique sozinho pra você ver aí se alguma palavrinha você tá pronunciando aí corretamente. That's okay? Repeat. My house is small, but it's warm and comfortable. Então, a pessoa já começa falando aí da casa dela, né? Ela diz primeiramente, my house is small. Small é o adjetivo que significa pequeno. Então, minha casa é pequena. Aí ela coloca coma, que é vírgula, but it's warm and comfortable. Então, aí já traz a primeira conjunção but. Então, quando você ouvir essa palavrinha pequena, but, em uma frase, significa mas, no sentido de contrariedade. Ou seja, é a nossa conjunção que a gente usa para dar o sentido contrário. O mas, sem o i, tá? Não é o mais de adição, é o mas de oposição. Então, ela diz que é small a house dela, but is warm and comfortable. Mas é aconchegante e confortável. Continuando. It has a kitchen. Repeat. It has a kitchen, a living room, and 2 bathrooms. Again. It has a kitchen, a living room, and 2 bathrooms. Ok? Então, ela diz aí que tem uma kitchen, que vocês já vão ver o que é, living room e 2 bathrooms. Upstairs, there are 3 bedrooms. Upstairs, ok? Ela fala aí upstairs, no caso é no andar de cima, subindo as escadas. There are, existem, agora já vai pro plural, não é mais there is. There are 3 bedrooms, 3 quartos, but there are only 2 people living here. But there are only 2 people living in here. Então, mas apenas 2 pessoas moram aqui. The 3rd bedroom is our study. The 3rd bedroom is our study. Então, o 3º quarto eles usam como quarto de estudos. We use it to do homework, watch TV and just relax. Então, eles usam para fazer o homework, que é o dever de casa, watch TV, assistir TV e relax, ok? There is no smoking in my house and no parking next to the front door. We don't litter and we don't play loud music. Então ele diz aí, ó, que não tem nenhum fumante na casa, no parking next to the front door, não tem também estacionamento próximo da entrada, da frente da casa. We don't litter, eles não sujam, não bagunçam. We don't play loud music, eles não tocam música alta. We eat downstairs, eles comem downstairs, no andar de baixo. In the kitchen or in the living room. Então eles comem geralmente ou na cozinha ou na sala, living room. Sometimes I have a snack in my bedroom. I like my house. Então, às vezes, ele leva um lanchinho lá pro bedroom e diz, I like my house. Eu gosto da minha casa. Do you like your house? Do you like your house? Faz uma question no final. Como se fosse, e você? Do you like your house? Você gosta da sua house? Então, como eu expliquei pra vocês, hoje o nosso vocabulary is parts of the house. Como vocês viram aí nesse pequeno monólogo, ele diz aí quais são as parts of the house, as partes que tem na maioria das houses, tá certo? Eu vou pronunciar com vocês, anotem tudo, tá? Isso aqui é vocabulário para você anotar. Let's pronunciate. Parts of a house. Parts of a house. Partes da casa ou cômodos da casa, dá no mesmo, tá? Living room. Repeat. Living room. Sala de estar. Living room. Dining room. Dining room. Sala de jantar. Palavra dinner. Se não tivesse ing, tivesse um E, outro N, aliás, um E e um R, seria dinner, significa jantar. Então, dining room, sala de jantar.
Agora, observem essas duas aqui, ó, que confunde bastante a cabeça das pessoas pela pronúncia dela, tá? Muitas pessoas confundem na hora de falar e trocam. Então, vamos lá. Bedroom, bedroom. Então, tem um D, né? Bed. Vem da palavra cama. Bed. Bedroom, bedroom. Quarto. Bathroom, bathroom. Agora, aqui tem um TH. Então, você tem que colocar a língua entre os dentes e soprar levemente para fora quando você fala. Bathroom. Bathroom é o banheiro. Então, é a única diferença, e lógico que na escrita também é diferente, mas confunde mesmo a pronúncia nas pessoas. Então, bedroom, bedroom, bathroom, bathroom, ok? Kitchen, kitchen, cozinha, kitchen. Cuidado também para não confundir com chicken. Muitas pessoas confundem com frango. Frango em inglês é chicken. Chicken, o alimento, tá? E kitchen é a cozinha. Kitchen. Pode ler do jeito que se escreve. Kitchen. Kitchen. Upstairs. Upstairs é aquelas escadas, geralmente em casas, não é? A escada, ela tem aquela primeira parte mais baixa e depois tem uma parte que é mais em cima. Então, ou então o movimento, quando você tá descendo as escadas, você fala downstairs, ó, para baixo das escadas, downstairs. Upstairs, subindo as escadas. Então, é comum em inglês a gente falar, oh, the bedroom is upstairs. Então, subindo as escadas é o quarto, ok? Então, upstairs, parte de cima, subindo. Downstairs, parte de baixo, descendo, ok? For example, our English course, né, TLC, is upstairs, né, subindo as escadas. Home office, palavra super falada esse ano, né? Home office já tá dizendo, é o escritório de trabalho, só que sendo na sua casa, tá bom? Então, geralmente é aquele escritóriozinho que você tem na sua casa aí, onde você estuda ou trabalha. Home office ou study, também pode ser somente study office, study room, ok? Study room, só acrescenta a palavra room no final, study room. É comum também falarem assim, ok? E também trouxe aqui items of a house, objetos que a gente encontra, então, né, na house. Então, tentem associar onde fica cada object in these parts of the house, em que cômodo eles ficam, ok? Se você tiver alguma dificuldade em traduzir algum, deixa a traduçãozinha aí anotada para você lembrar sempre. TV, repeat guys, TV, sofa, sofá. Teacher é igual em português? Yes, só que tira acento, porque em inglês não tem acentuação, tá? Sofá. Chair. Chair, vocês já conhecem, né? De aulas passadas, é a cadeira. Chair. Table, também conhecem. Mesa, não é? Table. Pode ser, no caso, na dining room, né? Na sala de jantar, geralmente tem uma table. Bed, vem da palavra bedroom, olha aí, ó. Cama, onde a gente dorme, né? O quarto que a gente dorme. Então, cama em inglês é bed. Bed. Mirror. Mirror. Como aquela música do Justin Timberlake. Mirrors, né? Mirror é espelho. Wardrobe. Wardrobe. Guarda-roupa. Window. Window. Quando você abre o seu computer, né, o seu laptop, tem o quê? Windows. Né? Window significa janela. Fridge. Fridge. Geladeira. Stove. Stove. Fogão. Toilet. Toilet. É o vaso sanitário. Sink. Sink é a pia. Shower.
chuveiro, shower. E door é porta, door. Então, todo esse vocabulário é referente a house, né? O que tem aí uma house. No vocabulary diz, study the words and phrases, then listen and repeat. Pede que você leia as palavrinhas, ó, acabei de ler pra vocês, se quiser, faça mais uma vez a leitura, tá certo? Só pra você. Letter C, vocabulary comprehension. Vocês têm algumas palavras ou expressões aí, você vai escrever em que lugar da house você faz essas atividades. Exemplo, eat, que é comer. Onde é que parte da house você faz isso? Será que é no living room, no dining room, certo? Você vai escrevê-las. Deixa eu ler pra vocês quais são as atividades então. Number 2 is sleep. 3, do homework. 4, brush teeth. 5, cook. And 6, take a shower. D in your word. Aqui pede que você converse com um colega sobre a house dessa pessoa. Como você não tem, o que você vai fazer? Lembra da letter A, onde tem a letra A lá em cima? A pessoa descreve como é a casa dela, dizendo os cômodos, certo? O que ela faz nos cômodos. Você vai fazer um semelhante, só que se referindo à sua house. Tá certo? Jéssica, tem que ser exatamente desse tamanho? Não. Mas tem que ter pelo menos 6 lines, pelo menos 6 linhas aí, tá bom pra você descrever sua house, tá? Agora vamos aí pro 109, 109. Conjunctions and but. Vamos aprender um pouco sobre essas duas conjunções. Eu deixei esse espaço aqui pra me fazer junto aqui com vocês, tá? Pra me criar o texto. Os exemplos, no caso. Então, aí explica a utilização dessas duas conjunções. Temos aí o and. Joins list of 2 or more words. Então, quando você vai fazer uma descrição em que você vai adicionando coisas, né, à sua frase, você vai utilizar a conjunção and. Bora aqui para um exemplo. Poderia fazer um exemplo dessa forma. I have to find in my house. Então, faz de conta que eu tenho que encontrar esses objetos na minha casa. Então, eu escrevi I have to find in my house keys. Aí, eu sei que são muitos objetos que eu tenho que encontrar. Então, quando a gente vai colocando sempre coisas, adicionando coisas à frase, a gente vai separando por vírgula, não é isso? Até chegar na última, que a última a gente coloca o I, né, que é o and em inglês. Então, eu tenho que encontrar o quê? Keys, bags, shoes, wallet, carteira, são com 2 L's. Wallet, let me see, pens, and, aqui vem o objeto final, and, let me see, other thing, and, makeup. Então, eu fiz uma lista de coisas que eu tenho que encontrar. Então, para me escrever isso em uma frase, né, eu tenho que separar os objetos por vírgula até chegar ao último. Então, eu escrevi I have to find in my house keys, chaves, bags, bolsas, shoes, sapatos, wallet, carteira, pens. E aí, chegou no último objeto, eu já não separo por vírgula, eu separo pela conjunção and. Pens and makeup. Jéssica, eu só faço isso no final, isso quando você for colocar o último objeto, tá? Não adianta você colocar aqui keys, and bags, and shoes. Não, porque isso tá incorreto, né? Não fica legal. Então, você coloca quando for colocar o último item da sua lista. Então, é assim que você utiliza a conjunção and. Vamos ver o exemplo aqui do book, ó.
Hamburger, fries and coke. Work, study and sleep. Então sempre o and fica na coisa final que você vai adicionar à sua lista, né? Joins related phrases or idea. Também serve pra gente, né, ligar frases ou ideias. Example: He's living in America. Ele está morando na América. And he's learning English. E ele está aprendendo inglês. Então, essas são duas frases. Então, para juntar essas duas frases e dar uma ligação, usou o and no meio, tá? It's very hot and sunny today. Olha, já aprendemos sobre isso. Então, quando você quer dizer assim, hoje tá muito quente e ensolarado. E ensolarado, então esse I também é and. Então, it's very hot today and sunny. Ok? Então, está ligando aí duas ideias, duas frases. Ok? Então, essa forma de você usar o and. E, teacher, para usar o but. O but também é uma conjunção, né? Que dá a ideia de oposição. É o nosso mas, sem o I. Então, vamos ver aqui como utilizá-lo. Join opposite phrases and ideas. Eu vou colocar primeiro um exemplo meu, depois a gente vê os exemplos do board, ok? For example, então eu começo dizendo assim, ó. My house is small, but it's comfortable. Então, observem aqui minha frase. My house is small. Minha casa é pequena. Igual aquele exemplo lá do texto. My house is small. Minha casa é pequena. But it's comfortable. Mas é confortável. Então, dá essa ideia de oposição. But, lembrando que antes do but tem que ter a vírgula, tá ok? Tá? Então, but, que dá aquela pausa. But it's comfortable. But it's comfortable. Então, vamos aqui pro book. He was tired. Ele estava cansado. He was tired. But he kept studying. Mas ele continuou estudando. It was cold. But we went outside anyway. Então, estava frio. But we went outside anyway. Mas nós fomos lá pra fora mesmo assim. Every student knows the correct answer. But Mary, I like every class, but history. Então, observem aqui. Aqui, também você vai poder utilizar quando significar uma exceção de alguma coisa. Então, você falou que você gosta disso, mas outra coisa, ou seja, tem uma exceção ali, você dá ênfase para a exceção. Então, ele diz assim, ó. Every student know the correct answer, but Mary. Então, todos os alunos sabem a resposta, but Mary. Então, but Mary quer dizer exceto a Mary. I like every class, but history. Então, eu gosto de todas as aulas, menos história, exceto história. Ok? Então, também serve para dar essa ideia de exceção. Exercises. Letra F, write correct next to the correct sentence. Next to the incorrect ones, write the correct conjunction. Então, pede que primeiro você escreva a palavra correto, correct, nas frases que estão ok. E você vai fazer o quê? Próximo das que estão incorretas, você vai escrever a conjunção certa. Então, vai ter algumas dessas frases que estão erradas, estão incorretas. O que você vai fazer? No tracinho, você vai colocar qual era a conjunção que deveria ter sido utilizada. Então, eles devem ter trocado o and e o but, tá bom? Então, você vai só colocar qual seria aí a correta, a conjunção correta. E nas que estão já corretas, você bota só a palavrinha correct, ok? E G, find the difference. Olha que legal. Work with the partner, no caso, você vai encontrar 12 differences, você vai encontrar 12 diferenças in the sets of pictures, nas figuras,
Make a list and share with your class. Só que você não vai fazer que nem lá nos livrinhos quando a gente é criança, que você bota um X. Pede aqui que as diferenças que você encontrar, você faz uma lista, tá? Então, exemplo, the window, a janela tá diferente, você vai anotando, faz a listinha aí do que tá diferente, ok? São 12. E F, quick review. Look back the brief notes in this module. Pede que você volte lá no brief note e escreva aí, what is an informal way to say going? Qual é a forma informal de dizer going? E 2, list 3 things we can write. Faça uma lista de 3 coisas que a gente pode pilotar. Já falei sobre isso na aula sobre transportes, né? Ride, com que transportes eu utilizo a palavra ride, que é pilotar. Ok, guys? So, this is our lesson for today. Espero que tenha sido aí enriquecedora para o conhecimento de vocês. Vejo vocês no Wednesday com um pouquinho mais sobre parts of the house and this vocabulary. So, have a nice day. Bye bye.